Hoje nós temos a nossa primeira videoaula de matemática. Iremos iniciar o nosso volume 2 do livro. E espero que vocês aproveitem, que todos estejam bem e fiquem em casa. Vamos lá? Na página 3, o nosso primeiro capítulo do novo livro, nós vamos falar sobre medidas, operações e chance. Nas aulas de língua portuguesa, nós estamos falando sobre a água e o planeta Terra. Nós também vamos falar sobre este assunto aqui em matemática. Nós vamos falar sobre a disponibilidade de água no nosso planeta. Também vamos refletir sobre o uso consciente desse importante recurso natural que é a água. Além disso, nós também vamos aprender aqui matemática, as operações, vamos ter um jogo de cartas para jogar par e ímpar e também iremos resolver alguns problemas matemáticos. Na página 4, nós vamos começar a falar sobre o tema que é o mundo de água. Nós vivemos no planeta Terra. Se fosse possível separar a Terra da água e repartir o planeta de maneira igual, em 4 partes, nós teríamos 3 delas apenas de água e apenas uma seria de terra, que é o que nós podemos ver neste gráfico que nós temos aqui embaixo. Conseguem ver que é um círculo dividido em 4 partes iguais. Se nós fôssemos separar a água da terra, 3 deles seriam apenas de água e 1 ficaria com terra. Dizemos que 1/4 do planeta é terra e os 3/4 são água. Então, como a gente representa isso? Estão vendo que há 1, 2, 3, 4 partes? Por isso que nós temos o 4 aqui embaixo. E em cima nós temos a quantidade que nós estamos falando. Então, na terra nós temos uma parte das 4. Então, 1/4. Já a água, nós temos 1, 2, 3. Então, nós dizemos que são 3/4 da água. E é por isso que muitas pessoas dizem que nós vivemos no planeta da água, pois ele é composto, a maior parte dele, por água. Você sabia que nós temos mais do que 1 sextilhão de litros de água? 1 sextilhão é este número enorme que nós conseguimos ver aqui no nosso livro. Olha quantos zeros que ele tem. Pela divisão, nós conseguimos ver que o planeta Terra tem uma forma que é apresentada na música. Não sei se vocês já escutaram da palavra cantada, Ora Bolas, e nós temos até um trechinho dessa música aqui. E como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu. Então, se vocês puderem depois escutar essa música, ela fala um pouquinho também do nosso planeta Terra. Diga aí, parece que temos água de sobra, não? Então, por que existem tantas campanhas de conscientização sobre a economia de água? Nós, em língua portuguesa e aqui em matemática, estamos falando do uso consciente da água. Então, por que a gente tem que economizar a água, se tem tanta água assim no nosso planeta? Aqui, nós vamos entender o porquê disso. Na verdade, quase toda essa água está nos mares e oceanos, ou seja, a maior parte da água no nosso planeta é salgada. Lembra em língua portuguesa que a gente viu a porcentagem pequena que era da água doce? Então, pois é essa água que doce disponível na superfície do planeta Terra, que é uma parte muito pequena, que é a parte que nós precisamos. Então, aqui a gente tem uma gotinha de água, que é uma representação de toda a água do mundo. E aqui, essa mini gotinha é a água doce disponível. E agora, sabendo dessa informação, vocês acham que é necessário preservar a água que temos? Bom, lápis na mão, vamos lá. Nós vamos começar os exercícios. Então, antes de começar os exercícios, leiam sempre os lembretes que o livro de vocês disponibiliza. Então, o primeiro é o seguinte. Você já conhece a unidade de medida de capacidade de litro. Já vimos também que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Então, 1 litro igual a 1000 mililitros. Exercício 1. A tabela abaixo mostra o consumo de água de Andressa e a sua família durante 6 meses. Então, na primeira parte da nossa tabela, nós temos os meses e aqui do ladinho nós temos os litros, ou seja, quanto que a família dela usou em litros em cada mês. Então, em julho ela utilizou 12.740, agosto 13.480,
setembro, 15.600, outubro, 15.600, novembro, 16.150 e dezembro, 16.880. Na letra A, está perguntando em qual foi o mês que eles consumiram mais água, ou seja, qual destes é o maior número. Vocês vão analisar a tabela e apontar na tarefa A. Já na tarefa B, está falando: de janeiro a junho, Andressa e a sua família gastaram 121 mil litros de água. No semestre seguinte, eles planejaram uma economia e combinaram não ultrapassar 90 mil litros. Será que eles conseguiram? Justifique a sua resposta. Então vamos lá. De janeiro a junho, que é o que não está representando aqui, eles tinham gastado 121 mil litros. E agora, no segundo semestre, que são os meses que estão apontados aqui nessa tabela, eles tinham feito um desafio, que era economizar água. E eles não queriam passar de 90 mil litros. Então, qual é a conta que vocês vão ter que fazer para descobrir se eles atingiram ou não esse objetivo deles? Será que eles gastaram menos do que 90 mil litros ou gastaram mais? Então, qual é a conta que vocês vão ter que fazer? C. A diferença de consumo entre os dois semestres foi. Então, depois de realizar a continha da tarefa B, vocês vão saber quanto eles gastaram no primeiro semestre, que já está aqui, 121 mil. Então, a soma dos outros, vocês vão saber no segundo semestre. Aí vocês vão saber a diferença. E vão assinalar a resposta que vocês acham a correta. Na tarefa 2, fala que a Andressa começou a construir um gráfico para representar os dados de consumo de água da sua família. Observe na próxima página para responder aos itens a seguir. Então, vamos para a próxima página, nós vamos analisar os itens para a gente poder estar respondendo aqui. Vamos lá. No gráfico que a Andressa começou a construir, ela colocou duas variáveis, ou seja, ela colocou deste lado a quantidade em litros e na parte de baixo ela vai colocar os meses. Ou seja, vai completar com os meses e com a quantidade de litros de água que a família dela utilizou, ok? A primeira pergunta está perguntando entre essas duas variáveis, entre litros e meses, qual delas é uma variável numérica, ou seja, qual delas que é utilizada a parte dos números. Então, é a parte que fala dos litros ou a parte que fala dos meses? Qual é a variável numérica? Essa é a primeira questão que vocês vão ter que responder aqui na tarefa 2, na letra A, ok? Depois disso, na B, vocês vão escolher uma das etiquetas e completar a frase a seguir para indicar como a Andressa planejou o gráfico. Então, nós temos 3 etiquetas: 1.000 litros, 2.000 litros e 1 litro. Vocês vão verificar qual delas se encaixa melhor na frase que está na tarefa B. Cada lado de quadradinho representa de água. Então, observem a tabela e retornem para responder. C. Se na tabela houvesse um consumo igual a 11.000 litros, em que posição ele seria marcado no gráfico? Também tem que ir lá na tabela para poder responder. Depois disso, vocês vão para o gráfico. Percebam que a Andressa ela não colocou ainda um título para esse gráfico. Vocês vão construir o título que vocês acham que combina com esse gráfico de colunas que nós estamos construindo. Então, vocês podem escolher um título, lembrando que o título ele não é muito longo, ele é mais objetivo, ok? Depois disso, na página anterior, lembra da tabela em que tinha os meses e quantos litros eles consumiram em cada mês? Vocês vão olhar aquela tabela e vocês vão completar o nosso gráfico de colunas. Lembrando a dica que eu sempre dou nas aulas. Nunca faça uma coluna grudada na outra. Sempre pula uma fileirinha e começa a outra. Então, como já no livro de vocês, julho já está pronto, pula uma linha e vai para a próxima. Qual é o próximo mês que viria? E preenche de acordo com a informação que está na tabela, ok?
Depois de preencher o gráfico, vocês vão para a alternativa D, que está falando assim: há meses com consumos iguais? Ou seja, teve algum mês em que a família consumiu a mesma quantidade? Se teve, vocês vão colocar quais foram os meses em que teve o mesmo consumo. Na próxima bolinha, vocês têm que observar a altura das colunas no gráfico e marcar a afirmativa correta. De modo geral, podemos afirmar que, ao longo do semestre, o consumo de água foi aumentando, ou seja, vocês perceberam que as colunas elas foram crescendo, foi diminuindo ou não alterou. Aumentava, diminuía, mas ficava bem parecido. Então, vocês vão analisar depois de desenhar o gráfico de vocês, se vocês acham que aumentou, diminuiu ou vocês acham que não alterou. Lembrando que aqui tem apenas uma resposta correta. Trazendo uma reflexão para nós, em que está pedindo para a gente parar para pensar quanto nós consumimos de água por dia. Então, aqui está mostrando que alguns estudos dizem que uma pessoa utiliza 100 litros de água por dia para realizar atividades como beber água, escovar os dentes, lavar a louça, regar as plantas, cozinhar, para lavar as mãos, tomar banho, limpar a casa, lavar roupa, dar descarga, usar o vaso sanitário. Ou seja, se pararmos para pensar, nós estamos utilizando água praticamente o dia todo de alguma maneira, né? Então, na próxima página, nós temos a questão A, que fala: quantos litros de água, no mínimo, são gastos pelas pessoas da sua turma em um dia? Lembre-se que isso é uma estimativa. Nem todas as pessoas utilizam a mesma quantidade. Tem pessoas que vão utilizar mais, tem pessoas que vão utilizar menos. Porém, essa é uma média que nós vamos nos basear para fazer a conta. Então, vamos lá. Nós sabemos que cada pessoa usa uma média de 100 litros por dia. Então, a gente tem que calcular esse valor pela quantidade de pessoas que tem na nossa sala. Ou seja, na nossa sala tem 29 alunos. Então, 29 vezes o consumo diário de água por pessoa. Então, vocês vão ter que fazer essa conta para saber a resposta do exercício A. Já na resposta B, é perguntando da sua casa, da sua família, qual é o consumo mínimo por mês? Considere que o mês tem 30 dias. Então, vamos lá. Aqui nós vamos ter que fazer duas contas. Primeiro, vocês vão ter que saber quanto vocês consomem por dia. Depende de cada família, depende de quantas pessoas moram na sua casa. Então, você vai fazer os 100 litros, que é diários, vezes o número de pessoas que tem na sua casa. Isso vai dar uma resposta. Por exemplo, 100 vezes 3 pessoas que tem na minha casa. Então, 100 vezes 3, 300. Então, eu já sei que o consumo da minha casa por dia é uma média de 300 litros. Agora, eu preciso saber no total do mês inteiro, considerando 30 dias. Então, eu vou fazer esse 300 vezes os 30 dias. Então, presta atenção que nessa tarefa vocês têm duas contas para fazer. Primeiro, para saber quanto é o gasto por dia, para depois saber quantos vocês vão gastar no mês. Na alternativa C, vocês vão ter que completar a tabela com o consumo de água correspondente ao número indicado de pessoas. Então, vamos lá. Na primeira parte da tabela tem o número de pessoas. 1, 2, 5, 10, 20 e 50. E do lado, o consumo mínimo de água. Então, vocês vão ter que fazer o quê? Pegar esse consumo mínimo, que é de 100, e multiplicar pelo número de pessoas, para assim vocês terem a resposta da segunda parte da tabela, ok? Exercício 4. Em geral, as casas têm um reservatório para armazenar água chamado de caixa d'água. A capacidade desses reservatórios pode variar muito. Há caixas pequenas que armazenam 100 litros e outras bem grandes que comportam milhares de litros. A família de Lúcia tem 5 pessoas e a caixa d'água da casa dela tem 1.500 litros. Em caso de falta de água, se a caixa estiver cheia, para quantos dias a água será suficiente? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa identificar quanto a família da Lúcia consome por dia. Então, a gente viu que tem 5 pessoas. Como no exercício anterior, vocês já preencheram a tabela, vocês não precisam fazer a conta novamente. É só vocês observarem. Qual é o consumo de 5 pessoas?
Vocês já vão ter feito a conta, vocês já vão saber a resposta. Então, vocês vão saber que a família da Lúcia consome tanto por dia. Então, vocês sabem agora que a caixa de água dela tem 1.500 litros. Então, vocês vão ter que fazer 1.500 litros dividido pela quantidade de água que eles consomem por dia, para assim saber em quantos dias vai durar isso. Então, vamos lá. A primeira parte vocês não precisam fazer a conta, vocês podem apenas observar a tabela. Já a segunda parte, vocês vão ter que dividir o total da caixa d'água pelo que eles usam por dia, ok? B. Na casa de Márcio moram 3 pessoas e a caixa d'água deles armazena 500 litros. Na semana passada, faltou água por 2 dias seguidos. Será que eles ficaram sem água? Vamos lá, de novo. Não precisa fazer a primeira conta, é só observar a tabela. Vocês precisam saber 3 pessoas em uma família. Quanto ela gasta? Olha na tabela. E agora vocês vão saber a quantidade de água que armazena a caixa d'água deles, na casa deles, que é de 500 litros. Eles falaram que ficaram 2 dias sem água. Então, vocês vão fazer 500 dividido pelo número de consumo da família, para ver se dá para 2 dias ou não, ok? Eu sei outra estratégia. Se vocês sabem outra estratégia, não tem problema. Posso fazer multiplicação? Pode. 2 vezes o número que eles consomem por dia tem que ser igual ou maior que o tamanho da caixa d'água. Porque se não for, quer dizer que não foi suficiente para eles. Então, vocês têm 2 possibilidades de contas nessa questão. Vocês vão ver qual é a estratégia melhor para cada um de vocês, qual vocês acham mais fácil para vocês resolverem esse problema, ok? Na página 8, nós temos a tarefa 5, em que diz assim: estas são as embalagens de leite de coco disponíveis no supermercado. Então, tem uma imagem onde tem as embalagens de leite de coco, em que tem o selinho que está falando 1 litro igual a 1.000 mililitros. Meio litro pode ser escrito assim, 1/2. É a mesma coisa que nós vimos referente à divisão igual, que parecia uma pizza da água e da terra do planeta Terra. Então, nós estamos falando de meio litro. A. Qual das embalagens tem meio litro de leite de coco? Então, vocês vão tentar identificar se é a caixinha, se é a garrafinha grande, se é a garrafinha pequena. Pela imagem, vocês conseguem ver os ml que cada uma tem. Vocês vão apontar na tarefa A qual vocês acham que representa a que tem meio litro, ok? Na tarefa B, está falando assim: eles precisam de 1,5 litro de leite de coco para uma receita. Mostre 3 modos diferentes de compor essa quantidade com o desenho das embalagens de leite de coco. Nenhuma das embalagens que está nesse desenho tem a quantidade que ela precisa. Então, ela vai ter que encontrar mais de uma opção. Então, vocês vão mostrar 3 modos diferentes de compor. Ou seja, se ela pegar essa embalagem mais essa embalagem, ela vai conseguir o total que ela precisa. Mas se ela pegar essa e essa, ela também consegue. Então, vocês vão achar possibilidades para ela que consiga o total de 1,5 litro de leite de coco. Na primeira bolinha, está perguntando assim: quantos mililitros há em 1,5 litro? Então, nós já temos aí um lembrete em que fala quanto tem 1 litro. Se 1,5 litro é 1 litro mais metade, vocês vão ter que fazer uma continha de mais para saber quantos mililitros existe em 1,5 litro. E depois, vocês vão fazer uma outra conta para se responder a segunda bolinha, que é para saber em 2,5 litros. Novamente, você já tem aí o lembrete de quanto equivale 1 litro. Agora, vocês precisam saber quanto equivale 2,5 litros, ok? Nós temos a nossa última tarefa de hoje, que é a tarefa 6, em que nós vamos analisar o rótulo de uma garrafa de suco concentrado de maracujá para responder o problema
a seguir, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos ler o rótulo da embalagem. É a escrita que está dentro da imagem, aqui ó, neste quadradinho, tá? Essa garrafa contém 500 ml de suco concentrado de maracujá. Adicionando água, você poderá fazer 5 litros de refresco. Adoce a gosto. Então vamos lá. Aqui está dizendo que a gente tem uma garrafinha de 500 ml de suco concentrado de maracujá. Isso, quando a gente misturar com água, vai render até 5 litros de suco. Então vamos lá. Primeira etapa, a gente tem algumas etapas para decifrar. A primeira etapa é a gente descobrir quantos ml nós vamos conseguir em 5 litros. Isso vai facilitar bastante o nosso processo. Então vamos lá. A gente sabe que vai ter 5 litros. 5 litros é igual a 5.000 ml. 5.000 mililitros, ok? Então vamos lá. 5.000, desses 5.000, a gente sabe que 500 ml já é de suco concentrado. Ou seja, que não vai precisar acrescentar água, porque ele já é da garrafinha do suco concentrado. Então, primeira parte, a gente vai fazer esses 5.000 ml menos os 500 que é do suco. O resultado que nós vamos descobrir é a quantidade de água que nós vamos ter que adicionar para que o nosso suco fique pronto. Tendo esse resultado, nós precisamos agora saber quantas garrafinhas nós vamos precisar. Então, qual o número vezes 500 que vai dar 4.500? Ou seja, os 4.500 é o que a gente precisa de água. Então, a gente precisa dividir essa água em quantas garrafinhas? Quantas vezes 500 que dá 4.500? Nós podemos também fazer essa continha inversa. 4.500 dividido por 500. É um pouco mais complicado, mas matemática sempre tem várias formas, várias alternativas para chegar em um mesmo resultado. Vocês vão escolher a forma que vocês acham melhor, é fazendo soma, é dividindo ou é multiplicando. É saber quantas garrafinhas de água nós precisamos completar para que o nosso suco fique pronto, ok? Respondam com calma, façam com atenção todas as atividades. Se tiverem alguma dúvida, me mandem e-mail, podem me chamar via Skype, que eu vou estar respondendo vocês, ok? Na próxima aula, nós vamos fazer a correção dessas atividades. Estudem, aproveitem, descansem e fiquem em casa. E até a próxima aula. Beijos!